Gostaria que você abrisse comigo, por gentileza, em 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 17 ao 21. Faremos essa leitura aqui no telão, 1 de Pedro 1, de 17 a 21. Por gentileza, leia comigo. Vamos juntos. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Amados, nos últimos anos nós temos, no dia da Páscoa, nos concentrado na instituição da Páscoa, lá em Êxodo capítulo 12, quando a Páscoa foi instituída, não tendo nada a ver com coelho, não tendo nada a ver com chocolate, mas a Páscoa instituída lá em Êxodo 12, quando o povo de Israel saiu do Egito, naquela noite, quando o anjo da morte passou a meia-noite sobre todas as casas do Egito, e antes o Senhor havia dado a orientação para que se separasse um cordeiro, para que se imolasse o cordeiro, para que se comesse a carne do cordeiro e aspergisse o seu sangue nos umbrais e nas vergas das portas. O povo de Israel estava cativo no Egito por 430 anos, e naquela noite o povo seria libertado, mas seria libertado dessa forma, através da morte de um cordeiro. A carne do cordeiro deveria ser comida, o sangue do cordeiro deveria ser aspergido, porque o anjo da morte, à meia-noite, passaria. E sobre toda a casa que não houvesse o sinal do sangue, então haveria um morto, o primogênito morreria. O anjo da morte entraria ali e mataria o primogênito, tanto das famílias quanto dos animais. E assim aconteceu. À meia-noite, na noite que foi instituída a Páscoa, o povo de Israel já estava instruído, o povo de Israel já havia separado o cordeiro, já havia comido a carne do cordeiro e aspergido o seu sangue nas vergas, nos umbrais das portas, de maneira que à meia-noite o anjo, havendo passado, observou todas as casas, e não havendo então o sinal do sangue dos egípcios, das famílias egípcias, não havendo o sinal do sangue, o sangue que liberta, o sangue que traz salvação e vida, não havendo o sinal do sangue, então o primogênito de cada família havia morrido. Mas quando o anjo passava e via o sinal do sangue, então ele passava por cima, e daí a origem da palavra pessá, que significa passagem, ou passando por cima, porque o sangue já havia sido derramado, ou seja, o animal já havia morrido no lugar do primogênito. Um animal, ou seja, em todo o Egito e em toda a casa de Israel, alguém morreu. Mas a grande diferença é que a casa em que não tinha o sangue, o primogênito morria. Mas a casa em que tinha o sangue, o animal já tinha morrido. Houve morte de uma forma ou de outra, mas o animal tomando o lugar do primogênito. E ali a Páscoa foi instituída. E o povo foi libertado naquela noite, partiu rumo à terra prometida. Mas isso tem sido praticamente o histórico dos últimos anos. No entanto, hoje, eu gostaria de dizer e trazer para os irmãos que essa história, ela antecede a esse dia da Páscoa. Hoje eu gostaria de falar sobre os 7 tempos da cruz. E quando eu vier a falar sobre cruz, não entenda a cruz de forma literal, porque a cruz não esteve, literalmente falando, nesses 7 tempos. Cruz como madeira, como cruz, como formato de cruz. Entenda a cruz no sentido de morte, no sentido de sacrifício, no sentido de doação, no sentido de redenção. Então a cruz
segundo a mensagem de hoje, ela vai ser vista em 7 tempos, em 7 momentos, sendo que alguns deles antecedem a este dia que eu acabei de compartilhar, ao dia da instituição da Páscoa. Em primeiro lugar, a cruz, entenda o primeiro tempo da cruz, que foi na eternidade. Antes que o mundo fosse mundo, antes que o homem fosse homem, antes que houvesse qualquer coisa criada, antes do, disse Deus, haja luz, houve luz, antes da fundação do mundo, a cruz na eternidade. Repito, não cruz necessariamente no formato de madeira ou de cruz, mas a redenção, é o que Pedro nos diz, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. O sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a redenção conhecida na eternidade, mas manifestada no tempo, na história e no espaço. O que nós encontramos há mais de 2000 anos e que a gente celebra e que a gente sempre apresenta, Cristo na cruz, pois bem, isso é no tempo e no espaço, mas a redenção, ela precede, antecede a tudo isso, ela é da eternidade. Há um outro texto bíblico de Apocalipse 13, versículos 7 e 8, falando do anticristo, mas falando da redenção. Apocalipse 13, versículos 7 e 8, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, o que foi morto desde a fundação do mundo. Então diga, Cristo foi morto desde a fundação do mundo. Diga, o Cordeiro e o sangue do Cordeiro foram conhecidos com efeito antes da fundação do mundo. Amém? Mas manifestado no devido tempo, na nossa história, há mais de 2000 anos. Dá para nossa mente compreender? Não dá. Dá para nossa mente explicar? Também não dá. Mas nós podemos celebrar pela fé de que o plano da redenção antecede. É muito interessante ter a convicção de que o pecado de Adão não pegou Deus de surpresa. Deus não teve que criar um meio de salvar o homem, porque fora surpreendido pelo fato do homem havê-lo desobedecido. Não, Deus não teria criado como não criou o mundo e não fez o universo, sem que esse universo já tivesse a provisão da redenção no âmbito da eternidade. Não dá para a gente entender e também não dá para explicar. Mas é muito importante compreender que Deus não foi pego desprevenido, que a queda do homem não foi um desespero para Deus, como se já não houvesse uma provisão, pelo menos no âmbito da eternidade, num espaço onde não há limitação de tempo, nem de passado, nem de presente, nem de futuro, porque é a eternidade. Por isso esse sangue, este Cordeiro e esta obra da redenção, tudo isto já foi conhecido, já foi visto e já foi experimentado antes da fundação do mundo, na eternidade. Por isso aquilo que acontece há mais de 2000 anos numa cruz, Cristo erguido, foi tão somente uma manifestação de algo que já era uma verdade na eternidade. Mas, meu amado, estamos falando dos 7 tempos da cruz. O primeiro tempo é na eternidade. Mas isso que se manifesta na eternidade, ele tem que encontrar lugar nas nossas consciências. Ele tem que encontrar lugar no nosso corpo. Ele tem que encontrar um lugar na nossa vida. Tem que nos encontrar na história, no tempo e no espaço.
Por isso que os demais tempos, eles vão se configurando e vão se processando, agora sim, não mais no âmbito da eternidade, mas no tempo e no espaço. E o segundo momento da cruz é no Éden. Gênesis 2, 16 e 17. A primeira cruz é a cruz eterna. Diga, cruz eterna. Mas a segunda cruz é a cruz substitutiva. Diga, cruz substitutiva. Olha o que Deus disse ao primeiro casal. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o capítulo 3, versículo 21. Isso o homem já pecou, já fez folhas de figueira para cobrir a sua nudez, mas em Gênesis 3, 21, a palavra de Deus diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. A cruz da eternidade precisa encontrar um lugar, ela vai encontrar um lugar no tempo e no espaço. E lá no Jardim do Éden, Deus havia dito ao primeiro casal: vocês podem comer de todos os frutos de todas as árvores, mas dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. No dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. E a mulher e o homem comeram do fruto, e quando o Senhor veio conversar com eles, qual era a sentença que havia sobre eles? A sentença de morte. Se você come, você morre. O homem, para de alguma forma se livrar daquela culpa, pega folhas de figueira, cobre a sua nudez, e Deus vem e ensina que não é assim que se cobre o pecado. E naquele momento, o primeiro cordeiro morre. Por isso que a cruz na eternidade, ela vai encontrando um lugar na história, no tempo e no espaço. E o primeiro cordeiro morre ali no Jardim do Éden. Não folhas de figueira para cobrir a nudez, mas um animal vai precisar morrer. E com a sua pele cobrir a nudez. Mas coloque-se no lugar do primeiro casal. Havia uma sentença de morte sobre este primeiro casal. E eles estavam aguardando, de fato já havia acontecido uma morte espiritual, mas na prestação de contas diante de Deus, o que eles esperavam? Bom, se eu comi, eu vou morrer. E eles estavam esperando a hora em que essa morte se configuraria de uma forma plena sobre eles. Até que eles são surpreendidos com algo que eles não estavam esperando. Havendo uma culpa sobre eles, e esperando que naquele momento a mão de Deus pesasse sobre eles, a mão de Deus se desvia da cabeça do primeiro casal e recai sobre o animal. E então quando Adão e Eva olham para aquele animal, eles se constrangem. Coloque-se no lugar deles. É como se eles esperassem que naquele momento a mão de Deus viesse a consumar a palavra que havia dito: se você comer, você vai morrer. Mas naquela hora a mão se desvia e vai na direção do animal. E o animal é morto no lugar do primeiro casal. Houve uma morte espiritual, mas naquele momento a cruz da eternidade estava encontrando um lugar na humanidade. E então quando a cruz figuradamente se manifesta no Éden, essa cruz é a cruz substitutiva. Adão, você merecia morrer, mas quem morre é o animal. Adão e Eva, vocês mereciam a morte eterna, mas o animal morre no lugar de vocês. Diga, cruz eterna. Diga agora, cruz substitutiva. Amém? Mas o tempo vai passando. E a gente chega no terceiro momento em que a cruz se ergue. O povo de Israel estava no Egito há 430 anos como escravo. E naquela noite Deus havia feito uma promessa: vocês vão sair daqui, mas não sem derramamento de sangue. Então cada família tome um cordeiro
e vocês vão imolar o cordeiro, vocês vão matar o cordeiro, mas agora vocês vão comer a carne do cordeiro. Veja que no primeiro momento é a cruz eterna. No segundo momento é a cruz que apenas cobre. É o máximo que pode fazer. Mas nesse momento em que a Páscoa é instituída, Deus disse: coma a carne do cordeiro. E então cada um toma um cordeiro, mata o cordeiro, asperge o sangue nos umbrais das portas e das vergas das portas, come a carne do cordeiro, porque à meia-noite o anjo destruidor, no dia em que a Páscoa foi instituída, o anjo da morte passou à meia-noite, e toda a casa que não tinha o sinal do sangue, o mais velho morria, tanto dos homens quanto dos animais. Mas toda a casa que tivesse o sinal do sangue, então o primogênito não morreria. Por quê? Porque o animal já morreu e a sua carne foi comida, foi absorvida. É a hora em que a cruz se levanta pela terceira vez. Não a cruz de madeira, mas o significado de que aquela cruz da eternidade vai tomando gradativamente forma, até que a gente vai entendendo o que ela significa na nossa vida. Na eternidade ela é completa, mas na nossa história ela tem que ser num crescendo, até que ela atinja o ápice, e então sejamos beneficiados na totalidade da sua mensagem. No Éden, essa cruz se ergue para cobrir o nosso pecado. Mas na instituição da Páscoa, ela dá um passo a mais. Ela não apenas cobre a pele da ovelha, não somente cobre o nosso pecado, mas eu me alimento desse cordeiro, como num sinal profético de que chegaria um dia, porque agora você está se alimentando do cordeiro, e você vai ter força física. Esse cordeiro vai ser comido, vai ser seu alimento digerido, mas ele será uma experiência física apenas. Mas ela é profética, porque ela aponta para um dia você vai não somente comer fisicamente falando, mas você vai se alimentar de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, será o seu alimento espiritual. Mas essa cruz ela vai se levantando, ela vai se erigindo ao longo da história, e ela vai tendo um sentido. Na eternidade ela é completa, no Éden ela me cobre, na Páscoa eu me alimento da carne do cordeiro. Mas é o máximo que eu posso fazer. Mas num quarto momento, os sacerdotes começam a imolar cordeiros todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Porque uma coisa é você se alimentar uma vez, numa festa, numa Páscoa. Outra coisa é você viver com a consciência de que você não pode viver sem que um cordeiro morra todos os dias por você. Nesse momento, Deus vai trazendo o que? A consciência da cruz. No sacrifício levítico, o que Deus vai trabalhando no coletivo, na consciência coletiva, é de que não dá para viver sem que os sacrifícios aconteçam. Não dá para viver sem que os animais morram. Não dá para viver sem que o sangue seja aspergido. Não dá para viver, e então Israel vai caminhando com uma consciência da cruz. O que Deus vai fazendo ao longo da história é trazendo a mensagem da cruz eterna, gradativamente formando uma consciência. No Éden, ela cobre o nosso pecado. Na Páscoa, ela é alimento para o meu corpo. Mas nos sacrifícios levíticos, há uma consciência de que um cordeiro tem que morrer todos os dias. O sangue tem que ser vertido todos os dias, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Consciência da cruz. Primeiro tempo da cruz, na eternidade. Segundo tempo da cruz, no Éden. Terceiro tempo da cruz, na instituição da Páscoa. Quarto tempo da cruz, nos sacrifícios, para formar uma consciência de que precisamos da cruz e precisamos do sacrifício. Mas chega um quinto momento, em que se cumpre o que Pedro
disse agora há pouco, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. O quinto tempo da cruz é o que nós celebramos quando a cruz se levanta lá no território de Israel, quando um homem que foi simbolizado pela ovelha desde o Éden, desde a Páscoa, desde o sacrifício levítico, ovelha, cordeiro, até que chegou na plenitude dos tempos, João Batista, olhando para Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que o Cordeiro do Éden conseguia fazer? Cobrir o pecado do mundo. O que o Cordeiro da Páscoa podia fazer? Cobrir o pecado do mundo. O que o Cordeiro do sacerdócio levítico podia fazer? Cobrir o pecado do mundo. Mas eis que agora é levantado na plenitude dos tempos aquele que tira, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é um cordeiro animal, não é sangue de animais, mas é do Cordeiro puro e imaculado, Jesus. No quinto momento da cruz, é a cruz agora, que era a cruz eterna, mas agora manifestada diante dos homens, diante de mim e diante de você. Historicamente falando, registrado nos livros, registrado na Bíblia, que tem um dia, tem uma hora, celebrada no meio de uma Páscoa, de uma festa de Páscoa, porque Ele é o significado da Páscoa. Jesus é o Cordeiro de Deus, que agora não é apenas digerido, fisicamente falando. Ele é o Cordeiro de Deus, como Jesus mesmo disse: quem não comer da minha carne e quem não beber do meu sangue, não pode ter vida em mim, não pode ter comunhão comigo. Claro que ele está falando no sentido espiritual, aquilo que estava sendo anunciado na Páscoa, coma do Cordeiro da Páscoa. Mas o máximo que eles podiam fazer era comer, fisicamente falando. Hoje nós temos algo melhor e maior. Hoje nós nos alimentamos de Cristo, da sua palavra, espiritualmente falando. Ele é vida para o nosso corpo, mas Ele é vida para a nossa alma, Ele é vida para o nosso espírito. Mas para que isso pudesse acontecer, essa cruz tinha que ser erguida e manifestada na plenitude dos tempos. O Cristo que foi morto, conforme Apocalipse 13, versículos de 7 a 8, especialmente o versículo 8, que diz: livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Mas essa morte tinha que ter um lugar no tempo e no espaço, e ser manifestada por amor a mim e por amor a você. Sinta a coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Era a minha coroa que Ele levou. Ele, como rei, merecia uma coroa real, mas Ele levou uma coroa de espinhos, porque desde que o homem pecou, a terra passou a produzir espinhos e abrolhos. A terra não conhecia o que era espinhos, somente a partir do pecado. Mas ter levado sobre si uma coroa de espinhos, Ele estava levando sobre Ele a maldição desde o jardim do Éden. Pregos, sangue, sofrimento, dor e morte, por amor a mim. Não manifestada naquele dia, mas antes que eu existisse e antes que o mundo fosse mundo, Ele já nos amou primeiro. E essa cruz se manifestou. E essa cruz se levantou. Por amor a mim. Não em respeito aos meus atos de obediência, mas simplesmente porque Ele me amou e porque Ele te amou. Mas há um sexto momento
em que essa cruz se levanta. Lá em Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4, gostaria que você lesse comigo aqui no telão. Romanos 6, versículos 3 e 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Dê um glória a Deus bem alto, pela fé. Aleluia. Por que esse glória a Deus? Porque a história da cruz poderia ter terminado para mim e para você na morte de Jesus há 2000 anos. Mas graças a Deus, essa mensagem chegou a nós. E no dia em que você foi contagiado pela mensagem do Evangelho, o Espírito de Deus fez queimar alguma coisa no teu coração. E você sentiu um desejo enorme de descer as águas do batismo. E ali nas águas do batismo, o que aconteceu? Você trouxe a cruz, que era uma cruz até então histórica. Uma cruz manifestada. Mas poderia ser apenas uma cruz manifestada para todo mundo, menos para você, se não fosse o dia do seu batismo. Quando você tomou uma decisão de se identificar com essa morte de Jesus na cruz do Calvário. E ali naquele dia, você se identificou com a morte de Jesus, com a sua sepultura, descendo as águas, mergulhando nas águas e emergindo das águas, representando a ressurreição. É isso que Romanos está dizendo, que no dia em que você se batizou nas águas, ou no dia em que você vier a se batizar nas águas, haverá uma identificação de tal maneira que aquela cruz, que fora manifestada há 2000 anos, ela vem para a sua história, ela passa a fazer parte da sua experiência de vida, para que seja história para o mundo, mas para você passar a ser experiência. Poderá ser história para os livros, mas para você será algo verdadeiro, algo genuíno. De tal maneira, queridos, que a cruz eterna, ela passa a ser uma cruz substitutiva no Jardim do Éden. O Cordeiro morreu no lugar de Adão e Eva. A cruz substitutiva passa a ser na Páscoa a cruz digerida. É meu alimento, ainda que alimento físico. Mas essa cruz se levanta no deserto e ela passa a ser a cruz para trazer a consciência da cruz. Dos animais que morrem todos os dias. Para trazer uma consciência da cruz. Mas há um momento em que essa cruz é manifestada. Ela faz parte do tempo e da história da humanidade. Mas há um momento, queridos, que é no batismo, que ela passa a ser não apenas a cruz manifestada, mas ela é a cruz experimentada. É a cruz da experiência. É a hora em que eu desço as águas dizendo, Jesus morreu por mim, agora eu morro com Ele. Você está feliz por isso? Por que você deve estar feliz por isso? Porque não há ressurreição sem morte. Não há glória sem sepultamento. Não há uma nova vida sem que a gente abandone a outra. E meu amado, se a história acaba na cruz que a gente celebra no período da Páscoa do passado, eu e você estaríamos perdidos. Mas ela foi erigida, não somente na história, mas agora na minha experiência de vida. E lá no meu batismo nas águas,
Me lembro que isso aconteceu no dia 19 de novembro de 1979, como várias vezes já compartilhei, que ao sair das águas, aquele menino já com 14 anos, experimentou aquela alegria que nunca tinha experimentado antes. E todo molhado com as águas da piscina, saindo das águas do batismo, me olhei no espelho e eu nunca tive uma alegria tão completa, tão perene, tão forte como aquela alegria ao me olhar no espelho, sorrindo para mim mesmo, a alegria da ressurreição. Porque a cruz manifestada, historicamente falando, havia se tornado a cruz experimentada. E quando você tem uma experiência, ninguém arranca isso de você. As pessoas podem até questionar que Jesus tenha morrido na cruz, historicamente falando. Tem um monte de gente dizendo que isso não aconteceu. Mas ninguém arranca a cruz que é erigida na sua experiência pessoal. Ninguém pode arrancar. Não é a cruz manifestada, é a cruz experimentada. E é disso que Paulo está dizendo: olha, no dia em que você foi batizado em Cristo Jesus, você se identificou com Ele na sua morte, na sua sepultura e na sua ressurreição, para que a partir daquele momento você pudesse viver em novidade de vida. Então o Cristo histórico, Ele morreu hoje. E eu morri com Ele, na minha experiência com Ele, descendo as águas do batismo. Mas, meu amado, entenda que há um último tempo da cruz. Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O último tempo da cruz é o tempo chamado hoje. Já não é mais a cruz do meu batismo, da experiência tão viva do dia 19 de novembro de 1979. É a cruz que se levanta hoje de novo, e amanhã vai se levantar de novo, e depois vai se levantar de novo, sem a qual nós não conseguimos entender o que é a vida no poder da ressurreição. É o último tempo da cruz, que se chama hoje, em que eu tenho a oportunidade de fazer valer todo o projeto, todo o programa da redenção que começou na eternidade, que começou a se manifestar entre os homens no Éden, que se desenvolveu na Páscoa, que cresceu no período do deserto, que se manifestou há 2000 anos atrás, que se tornou uma experiência viva no dia em que se desce as águas, mas que se torna um estilo de vida. Mas que se torna um estilo de vida. Mas que se torna algo como tema principal. Qual é a coisa mais importante que você deve fazer a cada dia? Ir para a cruz. Qual é a sua missão diária? Qual é o seu projeto de vida? Qual é a sua missão de vida? Você e eu devemos entender, queridos, que essa cruz erigida na eternidade se manifestou ao longo do tempo para ela ter sentido hoje. E ela tem sentido hoje quando a minha carne quer se rebelar contra Deus, mas eu posso dizer não, há uma cruz erguida desde a eternidade
que se manifestou ao longo da história, para ela ter sentido hoje. Porque se ela não tiver sentido hoje, eu vou parar numa experiência batismal. Viverei da alegria de se olhar no espelho no dia 19 de novembro de 1979 e nada mais. Eu queria lhe perguntar, onde está o brilho do novo nascimento na sua vida e na minha vida? Onde está a alegria do primeiro amor? Onde está o fervor de amar a Deus, de servir ao outro, que você já sentiu em algum tempo da sua vida? Onde tudo isso foi parar? Eu quero te dizer que sem cruz, você nunca reavivará esse amor. Sem a cruz diária. Eu não estou falando da cruz histórica, não estou falando da cruz manifestada, nem da cruz do Éden, ou da Páscoa, ou do deserto. Eu estou falando da cruz, de que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser conhecer o caminho do perdão, se alguém quiser conhecer o caminho do amor, da alegria permanente, da vitória sobre o pecado, se você quiser conhecer o poder da ressurreição, se você quiser com que tudo isso continue tendo sentido na sua vida, só há um jeito, só há um caminho, só uma alternativa. Negue-se a si mesmo, tome a cruz do último tempo, a cruz que é levantada hoje, a cruz que é levantada agora. E na hora em que seu coração te impele, ou alguma coisa em você te impele, para se distanciar desta verdade, tome a sua cruz, negue-se, faça morrer algo importante na sua vida. E sabe o que vai acontecer? Rios de água viva fluirão do seu interior, e você vai perceber que alguma coisa vai se agigantar dentro de você, uma força para lidar contra o pecado, contra a melancolia, contra a angústia, contra o desespero, contra a morte. Há algo vindo de Deus, é o poder da ressurreição que se manifesta dentro de você. Porque essa cruz foi experimentada e foi vivida. A cruz do Éden, o máximo que pode fazer é cobrir. A cruz da Páscoa, o máximo que pode fazer é alimentar fisicamente, como um sinal profético do alimentar espiritual futuro, mas é o máximo que pode fazer, é no físico. A cruz dos sacrifícios do deserto, o máximo que pode fazer é despertar a consciência. A cruz manifestada, essa é poderosa, mas ela perde totalmente o seu poder se ela não for unida à sua experiência pessoal de fé, no batismo. Onde você morre com Ele, onde você é sepultado com Ele, e onde você ressuscita com Ele, porque do contrário, será apenas uma cruz histórica e nada mais. Mas tudo isso, para que ela possa ser erguida pela última vez, mas continuamente, no meu hoje, no meu agora. Para onde eu vou agora, para onde eu me determino a seguir, e ficar aos pés dessa cruz, e morrer para as minhas palavras, morrer para as minhas ambições pessoais, morrer com Cristo, morrer para a minha vaidade, morrer para a minha soberba, morrer para o meu orgulho, morrer para o meu desejo de aparecer, morrer para a minha vingança, morrer para o meu adultério, morrer para a minha cobiça, morrer para a minha maledicência. E isso a cada dia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e então vem e siga-me. E sabe o que vai acontecer? É como se fosse um círculo.
a cruz da eternidade, que vai se ligando à cruz do Éden, que vai se ligando à cruz da Páscoa, que vai se ligando à cruz dos sacrifícios, que vai se ligando à cruz manifestada, que vai se ligando à cruz identificada no batismo, até se ligar à cruz vivida. Então a cruz da eternidade dá as mãos para a cruz da minha experiência pessoal vivida hoje. E é só dessa forma que a cruz levantada na eternidade passa a ter sentido para a minha vida hoje e agora. Senão, viverei do passado do batismo, ou viverei do passado do Cristo erguido na história, ou quem sabe, viverei na dimensão dos sacrifícios de animais que morrem, e o máximo que pode fazer é só cobrir pecado, mas nunca arranca, mas nunca extirpa, mas nunca resolve. Ou então seremos pessoas experientes apenas na Páscoa, e viveremos de festa em festa, de celebrações em celebrações. Ou quem sabe, experimentaremos apenas o cordeiro que cobre, mas não pode arrancar o pecado. Meu amado, eu sei que é muita coisa para a gente pensar. Eu sei que talvez possa ser um ponto de partida, porque essas coisas são capazes de fazer a gente não dormir uma noite inteira, que foi o meu caso. Para que você possa pensar, meditar e se deixar constranger por esse amor. Porque senão será uma coisa de mente, mas que não transforma, que nunca desce ao coração. E vamos continuar com as nossas invejas, e vamos continuar com as nossas competições, e vamos continuar com as nossas vaidades, e vamos continuar com o nosso amor ao dinheiro, com a nossa futilidade, com a nossa superficialidade de vida. Se essas coisas não fizerem parte de todo um processo transformador, se isto não nos constranger por esse grande amor de uma cruz levantada antes da fundação do mundo, e Deus vai planejando e fazendo e abrindo um caminho até que isso possa a ser parte da minha vida e da sua vida. Que grande amor de Deus! Isso deve nos levar a, no mínimo, dizer: Senhor, não permita que eu te desonre com a minha vida, diante de tamanho amor. Diante de um amor que foi planejado antes que o mundo fosse mundo. O Senhor já tinha me visto e já tinha feito um caminho para a minha salvação. Então, pelo Teu Espírito, ó Deus, ajuda-me a viver em novidade de vida, a viver no poder da ressurreição, que é o que Paulo procura trazer no entendimento quando ele escreve em Romanos 6, dizendo: como viveremos no pecado? Como vou viver da forma antiga? Como? Diante de tamanho amor e diante de tamanha identificação. Eu me identifiquei com Ele na morte, na sepultura e na ressurreição, para viver em novidade de vida. Como, portanto, voltarei a viver como vivia no passado? Diante de tamanho amor de Deus. Que essa mensagem possa te trazer aos pés da cruz. E que essa cruz seja erigida pela 7ª vez. Seja levantada na sua experiência diária, no seu hoje, no seu agora. Para que, concomitantemente falando, você possa experimentar, se você foi participante com Ele da morte, que o seja da ressurreição, conforme Paulo nos ensina também no livro de Romanos. Se você se quebrantou, se humilhou e se identificou e desceu ao vale com Ele na morte, então viva no poder da ressurreição, que é o que nós celebramos no dia de hoje. Em nome de Jesus. Por gentileza, abaixe sua cabeça, feche seus olhos.
enquanto eu convido os auxiliares da ceia que se aproximem. Mas eu gostaria que você contemplasse esse caminho desde a eternidade, até que essa cruz possa ser levantada hoje, na sua experiência vivida, na sua experiência pessoal. A cruz da eternidade precisava se transformar na cruz vivida por mim e por você, no tempo e no espaço. Então veja essa cruz hoje de novo, diante dos seus olhos. Veja essa cruz de novo. Compreenda esse caminho que foi feito por amor a mim e por amor a você.